Boa noite, Charles. Você esteve por 10 anos morando na Terra Santa. Que graça, né? Esteve em missão na Terra Santa. E no programa de hoje não teria como a gente não falar de São José, patrono da igreja, chefe da Sagrada Família. E você teve a oportunidade de morar bem próximo de onde viveu a Sagrada Família. Fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência, o que é que essa experiência representa na sua vida. Então, de fato, é uma experiência que marcou a minha vida, né? Não tem, inclusive, quando me convidaram para partilhar um pouco sobre São José, no primeiro instante, quando recebi o convite, eu associei logo à Terra Santa, porque eu tive a graça, o privilégio, né, de poder morar lá esse tempo, esses 10 anos, e marca a nossa vida. Na primeira vez que quando eu cheguei em Nazaré, nós temos a missão em Nazaré, temos a missão em Haifa, também morei em Haifa, mas em Nazaré existe todo um complexo do santuário, que é a Basílica da Anunciação e a Igreja de São José. E a Basílica da Anunciação é onde morou Maria com seus pais, e ali ela recebeu a visita do anjo Gabriel, não é? Por isso que é muito importante, é muito significativo. Mas logo próximo tem a casa onde eles moraram como Sagrada Família, que por isso que a igreja se chama São José ou Sagrada Família. E quando eu cheguei lá, então, a gente, normalmente com a semana, né, como missionário, aí vem um irmão da comunidade, ele nos leva, nos conduz para conhecer e ir mostrando a história. Quando eu entrei na igreja de São José, isso foi o que mais me marcou, inclusive, até hoje trago comigo também essa experiência. Tem um quadro, quando nós entramos, que já teve a oportunidade, por exemplo, de viajar a Nazaré, já deve ter visto também. Os guias sempre falam sobre isso. Tem um quadro de um pintor francês, se não me engano, muito famoso lá. Tem Jesus, São José e Maria, né? Representando a Sagrada Família. Lá, eles lá com Jesus carpinteiro no meio, né? José também carpinteiro também ali. E aí a pessoa, o irmão da comunidade, me explicava um pouco da tradição. Sim. Ele dizia que, e o povo de Nazaré conhece essa tradição também, que o carpinteiro, lá na época de Jesus, não era um carpinteiro, não correspondia a um carpinteiro dos tempos atuais. O carpinteiro dos tempos atuais, ele é aquele que está responsável por criar, ou fazer, ou produzir móveis, né? Madeira, tudo relacionado à madeira. Mas o carpinteiro da época de Jesus, ele representava mais ou menos um mestre de obras, ou um engenheiro, algo assim, porque naquela época também nem existia como ciência ainda engenharia, né, arquitetura, mas ele era uma pessoa responsável por construir uma casa. Uhum. Então, olha a lógica, acompanha o raciocínio. São José, ele não era um mero construtor de móveis, ele era responsável por fazer uma casa. Então, financeiramente, a nível de trabalho laboral, ele tinha uma condição financeira boa para os padrões da sua época. Porém, aí o irmão me explicava, né, e todo mundo conhece essa história, essa tradição. Porém, São José foi pobre. Mas São José foi pobre porque ele escolheu ser pobre. Não porque não tinha acesso, não porque o seu trabalho não lhe permitia ter uma remuneração boa. Ao contrário, o seu trabalho permitia ter uma boa remuneração, mas São José escolheu ser pobre. Interessante, né? Uau, tá só começando, hein? Não, eu quero dizer que isso me marcou, que eu passei a semana pensando sobre isso, meditando, rezando, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e ainda hoje, quando me convidaram, me veio logo essa imagem desse quadro.